mais Este programa é livre para todos os públicos. Sob essa certeza de que a graça de Deus nos alcança, nos protege, coloca-nos dentro de uma circunstância de cuidado. Aliás, eu acho que é um dos pontos mais bonitos que a fé em Deus pode provocar na gente, é essa sensação de estarmos sempre sob o cuidado. Ainda hoje lá em casa nós falávamos sobre como é difícil na vida de uma pessoa precisar enfrentar a doença, a idade, ou os dois juntos, né? A idade e a doença, sem ter alguém que cuide. É muito triste você ter de experimentar a sua indigência na solidão. O cuidado é uma experiência humana que nos ajuda muito a compreender o amor de Deus por nós. Quando eu sou cuidado ou quando eu sou o cuidador. Quando eu estou num destes papéis, eu tenho uma oportunidade única de compreender o que significa ser cuidado por Deus. Porque a fé nos ensina, e esse conforto nos é dado pela fé, que a graça de Deus é o amor, a misericórdia que antecede toda e qualquer atitude humana. Na teologia nós aprendemos que a graça é o amparo da vida humana. É simples de entender. É como se fosse uma antessala que não nos pertence, mas nos foi dada. Sabe? Ela não é produzida por nós, mas nós podemos frequentar. Não fui eu que construí a antessala. A sala eu estou construindo, que é a minha vida, mas a antessala não. Me foi dada o direito de frequentar. Então me antecede. Santo Agostinho dizia isso, que a graça de Deus, ela nos antecede para que a gente possa amar, até para que a gente possa reconhecer o erro que a gente comete. Santo Agostinho dizia que até para a gente se reconhecer pecador, nós já temos que estar sob o influxo da graça. Então, essa graça, esse favor que me antecede em qualquer atitude. Então, por que eu amo? Porque eu sou anteriormente amado. Por que eu sou misericordioso? Porque anteriormente alguém foi misericordioso comigo. Por que eu devo ser justo? Porque anteriormente me foi dado o direito de conhecer a justiça. Eu não inventei. Eu sempre digo isso para mim mesmo, né? Quando eu vejo o resultado do meu trabalho, quando eu vejo tantas pessoas prestando atenção nas minhas palavras, para não me encher de vaidade, pensar que isso é meu, é só lembrar que eu não digo uma palavra, ainda que eu fale isso de forma diferente, que eu não tenha aprendido no Evangelho, que eu não tenha aprendido com Jesus. Então, o meu pano de fundo é Ele. Foi com Ele que eu aprendi. É com Ele que eu aprendo diariamente aquilo que eu faço questão de ensinar. Sabe por quê? Porque me fez bem. Quando eu descobri que Deus é amor, quando eu tive a oportunidade de conhecer a misericórdia de Deus que nós celebramos no último final de semana, quando eu descobri o significado dessa misericórdia como uma graça que me antecede, e quando eu vi os benefícios dessa misericórdia na minha vida, mas eu quero contar isso para todo mundo. Eu não quero perder a oportunidade, ainda que seja numa graça que eu faço, ainda que seja numa piadinha que eu conto. Eu ter a oportunidade de mostrar que Deus é amor, isso para mim é a minha maior alegria. Despertar o sorriso numa pessoa, trazer alegria para a vida dela, e aos poucos ir contando esse segredo, que para muita gente é segredo e fica segredo a vida inteira, né? Porque às vezes eu encontro pessoas que acreditam num Deus tão legalista, tão cruel,
que não sobra nenhum espacinho para misericórdia. Não é esse Deus que nós acreditamos. Não é o Deus que Jesus nos revela. Pode até ser o Deus que está em algumas passagens do Antigo Testamento, mas não se esqueça que você é um filho do Novo Testamento. Você é um filho da graça. A graça de Deus que lhe antecedeu em tudo. É o sustento da sua vida. Então, ter fé é você reconhecer que em nenhum momento você esteve sozinho. Nas pedras das estradas onde andei, nas perdas que enfrentei para ser quem sou, no fracasso que vivi, comigo estavas o tempo todo ali. O teu amor me basta, o teu olhar me alcança, em teu colo sou criança e o teu prazer é me guardar, e sob a tua graça eu ponho a minha vida. Quando eu não tenho saída, a tua voz me faz voltar. Essa música eu compus na pressa, confesso para você. Eu estava terminando o CD Clareou, que nós estamos lançando agora. Inclusive hoje, se você quiser, você pode ligar para adquirir o seu. Está aqui, vai mostrar? Não tem como mostrar aqui, não tem? O CD Clareou está ajudando a Canção Nova a pagar as dívidas neste mês. Isso, está aqui, ó. Pode ligar, 0 operadora 0 operadora 12 31 86 2600. Essa música que eu acabei de cantar está aqui. Quando eu precisei fazer essa música, faltava... Eles queriam que tivesse uma música minha, além das duas que já tinham. Esse refrão já estava me perseguindo há um tempo. Eu queria terminá-lo e não conseguia. E eu me lembro que no dia que eu fiz a música, eu fui fortemente visitado pelos acontecimentos que foram para mim muito difíceis de serem enfrentados. As lutas, as dificuldades, tudo que fez parte da minha vida nos últimos 2 anos. E o que eu achei interessante é que não existia rancor no meu sentimento, sabe? Quando você olha para um passado que foi difícil, mas sem nenhum rancor, sem aquela pretensão de achar que a vida foi injusta comigo, não. Porque eu sei que tudo aquilo eu suportei, eu pude viver, porque Deus estava me amparando. Foram felizes oportunidades, muito difíceis na hora de serem vividas, mas depois que você olha para trás, você percebe que foram oportunidades felizes que você teve de ser carregado por Deus. Porque quando faltam as forças da gente, só a graça nos basta. Você que está precisando enfrentar a perda de um filho, por exemplo, você não tem forças humanas para ver um filho ser sepultado. Quantas vezes eu estive ao lado de mulheres que precisavam sepultar os seus filhos, não existia força humana para isso. É doído demais. E naquele momento, somente a graça de Deus pode nos ajudar, pode nos sustentar. Perder alguém, como é difícil a gente perder alguém. Perder uma mãe, ter de sepultar uma mãe. Mia Couto dizia de maneira tão poética, né? Não há terra neste mundo que possa sepultar uma mãe. Eu digo que não há terra neste mundo que possa sepultar uma pessoa que a gente ama, seja qual for o papel dela na nossa vida. Seja por uma ligação biológica, pelo sangue igual que nós temos, ou seja pelo vínculo que a vida nos proporcionou viver. O amor que se estabeleceu e que ficou definitivo. Você ter de sepultar uma pessoa que foi fundamental na sua vida não é fácil, não é brincadeira. Somente quando estamos sustentados pela graça de Deus é que nós damos conta de passar por essas barreiras, por essas tempestades, por essas lutas. Ela nos sustenta.
nos sustenta, nos dá condições de compreender a fraqueza como uma oportunidade de conhecer esse Deus que nos antecede. Porque é assim, é como se nós tivéssemos esgotado todos os nossos recursos. Eu já dei a minha paciência, eu já dei a minha caridade, eu já dei a minha coragem, eu já dei o meu amor, eu já dei a minha misericórdia e não sobrou nada de mim. Então, Deus vem e me sustenta com aquela reserva, como se fosse o nosso pré-sal, né? Quando você acha que você já esgotou todas as riquezas do solo, você ainda chega ao lugar que não é seu mais, aquela antessala, mas que está à sua disposição, como uma reserva para lhe ajudar a prosseguir. Mas o conhecimento dessa graça, o conhecimento dessa reserva, só é possível àqueles que ousam misticamente aprofundarem a sua fé. Porque senão nós vamos ficar dentro de um contexto raso de espiritualidade, sabe, de favores e deveres, de direitos e deveres. Um Deus que nos presta favor, um Deus a quem a gente faz umas gracinhas com o nosso comportamento, a quem a gente paga algumas promessas, a quem a gente faz algumas orações decoradas. Não estou falando dessa religiosidade rasa. Eu estou falando de um mergulho humano, numa compreensão mística, de um Deus que está em nós, que nos orienta, que mexe no nosso jeito de ser, e que vai nos ajudando a conhecer essa antessala, onde Ele está nos sustentando. Porque se eu vivo o meu cristianismo somente na sala que eu conheço, a sala das minhas virtudes, a sala dos meus empenhos, a sala das minhas coragens, das minhas disciplinas, eu corro o risco de viver um cristianismo sem Cristo, sem Deus, sem graça. E à medida em que eu vou perdendo o meu vício, a minha vitalidade, o que me sobra? É aí que muito desamparo se estabelece. É aí que muita fé, que parecia fé, cai por terra, quando você percebe que não há Deus naquela história. Há apenas uma busca de si mesmo, que parece religiosa. Porque chegar a essa antessala é o quarto dos fundos, né? Isso em hebraico chama-se debir. O debir, na cultura hebraica, era o quarto dos fundos da casa, o quarto sem luz, o quarto mais difícil de se chegar. E depois essa palavra foi colocada no contexto do templo. O templo de Herodes, quando ele foi construído, o debir era o santo dos santos, o lugar onde o sacerdote só entrava uma vez por ano. Interessante isso, né? O lugar onde o sacerdote entrava apenas uma vez por ano era separado da sala do templo. Eram 3 salas, separado por uma cortina, e ali havia a prevalência de um mistério. É disso que nós estamos falando. A nossa espiritualidade precisa nos levar ao debir, precisa nos fazer chegar a esse lugar reservado, onde só cabe você e Deus. É lá neste lugar que você aprende a teologia da graça, não academicamente como eu pude aprender. Não estou falando de estudo acadêmico, mas de você compreender na prática da fé o que significa ser sustentado por Deus. Porque essa frase é usada tantas vezes, mas quem de fato sentiu isso? Vamos deixar de hipocrisia. Quem de fato sentiu que depois de não haver mais forças humanas, você experimentou uma força que não era sua, que te segurou, como o diácono Nelson Correia canta tão verdadeiramente: quem me segurou foi Deus. Sim, chegar à verdade dessa expressão, e não apenas a repetição. Que Deus me sustente na hora da minha dor, tá? É bonito dizer isso.
Mas isso só vai acontecer se a minha espiritualidade for aprofundada e eu viver um caminho em Deus que me faça visitar pelo menos de vez em quando esse Debir, esse santo dos santos. Porque uma religião que não me coloque a sós com Deus, ela pode ser muitas vezes uma prática social, um compromisso de domingo, vou à missa, volto para casa, e ainda não sou capaz de viver os benefícios da minha fé, que é justamente acreditar que há um Deus que me antecede, que chegou antes de mim, que fez por mim. Eu acho bonitinho porque eu tenho uma equipe de trabalho que me ensina humanamente o que significa também isso. Graças a Deus, tenho uma equipe a mesma equipe há muitos anos. Nós já somos irmãos de estrada, né? E eu acho tão delicado da parte deles, é claro, são todos remunerados por isso, mas eu estou falando é do amor que transborda. Eu não estou falando do fruto da remuneração, não é só competência, é amor. Quando chegam antes de mim para preparar por mim, para que quando eu for exercer o meu ministério esteja tudo de acordo, sabe? A equipe que prepara o som, que prepara o palco, que prepara o cenário, que prepara o lugar que eu vou esperar. Quantas pessoas realizam com carinho, às vezes um camarim, pessoas que eu nunca vi na minha vida, daquela comunidade que está me recebendo. Você vê os detalhes do carinho nas pequenas coisas. Alguém fez por mim antes de eu chegar. A fé é isso, minha gente. A fé na graça é isso. Deus fez por mim antes de eu chegar. E aí eu vou numa confiança de que eu ter feito a minha parte, claro, eu faço a minha parte. A graça de Deus não dispensa a minha atitude, mas eu vou confiante que Deus está comigo. E é por isso que nesses últimos anos da minha vida, eu tenho encarado, inclusive, às vezes vira até piada para os meus, para aqueles que estão do meu lado, e quando eu vou e o negócio deu errado, eu, antes de ficar nervoso, falo, foi um livramento. Não era para ser, porque antes eu me irritava de um jeito que vocês não imaginam. Então hoje, às vezes, até as pessoas que são próximas a mim fazem piada um pouco disso, né? Mas é verdade, eu acredito mesmo nisso. Se eu fiz um esforço para chegar lá, para acontecer, não aconteceu, então não era para ser. Deus não queria que fosse assim. A mim é um conforto espiritual, me livra da ira, me livra de muitas vezes querer ter o controle de tudo, sabe? E aí eu me sinto cuidado por Deus. Não era para ir nessa hora, porque Deus preparou uma hora melhor para mim. Vai ser melhor ir amanhã. Às vezes eu estou naquela ânsia de ir embora para casa e não deu certo. A minha equipe tentou de tudo, não deu certo. Eu falo, então tá bom. É livramento, não era para ir. Me sinto cuidado por Deus, faço a minha parte. Mas quando eu percebo que já não preciso fazer, que já não depende mais dos meus esforços, é a hora de aguardar, de esperar, de sentir o carinho de Deus amparando você. Isso faz com que a gente viva uma experiência de Deus tão interessante, porque Deus deixa de ser uma troca de favores, uma instância onde nós trocamos favores. Não é assim que nós precisamos compreender, que nós devemos compreender a nossa espiritualidade. Deus não pode ser compreendido como alguém que está ali para nos conceder favores o tempo todo e a minha relação com Ele ser pautada nesse concedimento de favores. Não. Deus é um amor eterno que não muda de ideia, então não preciso fazer promessa para agradá-lo. É muito mesquinho pensar que Deus vai fazer aquele milagre só porque eu fiz uma promessa, sabe? A nossa espiritualidade precisa amadurecer e pensar que o amor de Deus está sempre à nossa disposição. Ele não muda de ideia. Ele quer sim que você consiga o emprego. Ele quer sim que você tenha saúde.
Deus não muda de ideia em relação àquilo que é bom para nós. Mas nem sempre nós conseguimos saber o que é bom para nós. Então a fé consiste em você permitir que depois de você ter feito todo o esforço para aquilo que você queria, você trabalhar com a possibilidade de que alguma coisa dê errado, porque não era isso que Deus queria exatamente para você. Não é sempre que o meu querer é o mesmo querer de Deus. Às vezes eu posso estar enganado. Ainda essa semana mesmo eu coloquei lá no meu Instagram. Nem sempre o desejo é confiável, porque o meu desejo pode estar a serviço do que eu quero e não daquilo que eu de fato necessito. Então eu rezo, faço promessa, faço isso, faço o meu esforço e o negócio dá errado, eu fico decepcionado com Deus. Não, pelo amor de Deus, por amor a Ele, a nossa espiritualidade precisa ser madura. Fazemos o nosso esforço, nós rezamos, nos empenhamos, mas Deus não aceita moeda de troca. Isso é mesquinho demais. Deus não é mesquinho igual nós somos, viu? Se nós precisamos de moeda de troca para poder fazer favor a alguém, Deus não é assim. Deus é graça, Deus é amor, Deus é misericórdia. E não adianta tentar negociar com Ele, porque Ele não muda de ideia, Ele só quer o nosso bem. E se não acontece de acordo com o que nós esperávamos, pode ser que aquilo que nós tanto desejávamos não é o melhor para nós. Deixa que o tempo lhe responde. Quantas pessoas insistiam, ficavam até magoados com Deus, e depois percebiam que aquilo que havia acontecido, que aquilo que havia sido negado, era na verdade um favorecimento. Volto a dizer, precisamos ter muita maturidade espiritual para compreender os nãos da vida, as perdas, os sofrimentos e as lutas. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Aproveita o intervalo, liga aqui, faça o pedido do CD Clareou e ajude a Canção Nova nesses meses de maio e junho, né, que vão ser dos meses da campanha, não é isso? Com o CD. Esse produto vai estar especialmente na programação dos pagamentos da Canção Nova. Se Deus quiser, nós vamos ajudar a Canção Nova, você levando esse CD para sua casa, clareando a sua vida com músicas que marcaram de maneira muito positiva esses últimos 3 anos da minha história, que eu tenho certeza que Deus vai visitar você também através dessas canções. Aproveite o intervalo, faça a sua ligação para que você possa receber já já o CD Clareou aí na sua casa. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado. Estava vendo aqui no intervalo a imagem do Monsenhor Jonas Abib abraçando a Dona Amélia. Eu tive a oportunidade de tê-la no lançamento do CD. Ela foi lá para receber o autógrafo. Dona Amélia que vai fazer 100 anos, agora dia 19 de dezembro. Quero mandar um grande abraço para ela, para a filha que a trouxe. E agradecer pelo testemunho. Ela ficou conversando comigo ali mais ou menos uns 5, 6 minutos, não foi? Ela não ficou do meu ladinho ali enquanto eu atendia as pessoas. Eu fiquei impressionado de ver a lucidez dessa criatura. Uma maneira tão bonita de ver a vida, me contou da história dela. E eu admiro cada vez mais as pessoas que não guardam rancores da vida, que estão reconciliadas com aquilo que sofreram. Da mesma forma como eu também fiquei muito comovido, vocês já me viram algumas vezes com um amigo meu chamado Montenegro, Marcos Montenegro. Tem um trabalho, ele agencia muitos artistas no Brasil, e eu conheci o Marcos Montenegro há muitos anos, quando Marília Pera gravou o meu livro, Mulheres de Aço e de Flores. Inclusive Marília ia fazer o livro no teatro na época, mas aí ela veio a falecer. O Marcos era
o empresário da Marília. Então nós ficamos muito amigos. Hoje é um grande irmão que eu tenho um carinho imenso por ele. E ele me apresentou uma tia, há mais ou menos uns 2 meses. Eu agora não vou me lembrar o nome dela. Eu só sei que essa tia dele, sentada à mesa conosco, começou a contar um pouco a vida dela. E teve um determinado momento, uma vida muito difícil. Um filho que morreu atropelado, o único filho que ela tinha. Contou os detalhes assim de como ele foi morto, era um músico. Não tem muito tempo que isso aconteceu. E uma senhora já de 80 anos, mora sozinha, toma o seu ônibus lá no Rio de Janeiro, mora na Tijuca. Tem uma vida absolutamente ativa, embora já seja uma pessoa de idade. Não admite que a idade lhe imponha, né, mais limites do que deve, não se entrega. E eu achei muito interessante que houve um determinado momento da vida, da conversa, em que ela parou, olhou para nós assim, estava eu, a Bia, o Antônio Henrique, o Cacau, o Marcos, o filho, eu acho que o filho da Bia, o Bernardo, estava com a gente também. E de repente ela, a mãe do Marcos também, e de repente ela falou assim: mas tudo isso, Padre Fábio, que eu vivi, eu não tenho nenhum rancor com a vida. A vida não me deve nada. Eu estou em absoluto estado de harmonia com tudo que me ocorreu, com tudo que me aconteceu. Às vezes saio da minha casa, alguém diz assim: cuidado que você pode ser assaltada. E ela muito bem-humorada também, porque o humor ajuda a pessoa a envelhecer bem, né? Ela diz: se me roubarem alguma coisa é porque ele está precisando mais do que eu. O ladrão, eu não tenho medo dele, ele é meu irmão. E às vezes ele está sofrendo necessidades que eu desconheço. Enfim, uma maneira muito, muito delicada de ver o outro, de ver a vida. E eu fico admirado de encontrar pessoas assim, que tenham essa facilidade de compreender tudo o que lhe ocorreu, porque ela também tinha direito de ficar magoadinha com a vida, né? Chateadinha. Tinha o direito de querer parar, mas não. E ali você identifica exatamente quando uma fé é capaz de gerar uma atitude assim de confiança. Ela confia em Deus. Ela confia, sempre confiou, e isso fez diferença na maneira como ela interpretou as suas perdas. Eu vi isso também muito na minha mãe. Eu me lembro que quando eu cheguei lá em Formiga, por ocasião da morte da minha irmã, para vocês terem uma ideia, o sofrimento que foi para nós quando a Heloísa morreu. Heloísa morreu num acidente lá no Recife. Ela trabalhava em Belo Horizonte e morreu lá. Então, nós recebemos a notícia, ela morreu às 5 horas da manhã, foi o horário do acidente, ela estava chegando em Recife. Morreu nesse horário, nós passamos aquele dia todo, eu fui chegar lá em casa só à noite, porque eu morava em Terra Boa, encontrei minha mãe ali naquele momento, passamos a noite toda, esperamos o dia todo, a Heloísa foi chegar somente no outro dia, às 9 da manhã. Então foram 2 dias e meio de velório sem ela, aí um dia de velório com ela e no outro dia o sepultamento. Foi muito doloroso mesmo. Às vezes eu acho que os ritos de morte tornam ainda pior a morte, né? Não sei, eu acho que se não tivesse o velório a gente não sofreria tanto. Claro, sofreria, mas eu acho que o velório torna pior. Eu particularmente penso isso. E aí aquele rito doloroso, eu me lembro que a minha mãe não aceitou tomar nenhum comprimido para nada, para ficar mais calma, não. Aliás, ela estava assim, uma tristeza que não tinha fim. Mas nunca ouvi a minha mãe soltar uma palavra que pudesse ser de incompreensão, não. Sempre pedindo forças a Deus,
agradecendo a Deus a filha que ela tinha tido durante aqueles 29 anos. E ela foi para mim um pouco não, ela foi muito, né? De tudo que depois eu fui compreender como uma forma sábia de perder. Se nós somos apegados demais, a perda será sempre mais dolorosa. E é impossível, não tem como você dizer, eu não me apego a um filho, eu não me apego a uma pessoa que eu amo. Não. Agora, é impressionante como o não guardar rancor com a vida faz com que a pessoa tenha condições de se recuperar. Porque é dramático, é doloroso demais para todos nós que perdemos. Agora, como nós vamos administrar o que perdemos é o que diferencia um ser humano dos outros. Foi nessa hora que a sabedoria da minha mãe, em não reter a Heloísa morta, em recrutar as forças na confiança, sabe? Em permitir que aquele cuidado de Deus com ela pudesse ali provocar os efeitos que provocam até hoje, né? Que ela perdeu mais uma filha, perdeu a Cida agora, e a experiência da Cida, de perder a Cida agora, nesse momento em que ela está mais fragilizada, né? A minha mãe está muito mais fragilizada agora, fisicamente, emocionalmente, do que quando perdeu a Heloísa. A sabedoria não vai embora, sabe? É uma coisa impressionante. A sabedoria não envelhece, ela só nos aperfeiçoa. Tanto é que quando eu falei com ela pelo telefone, né? Falei, mãe, se a senhora quiser, guarde da Cida a lembrança do tempo em que ela estava viva. Não precisa ir lá. E ela me disse assim, não, meu filho, eu vou lá para me despedir dela. Eu vou lá para dar um beijo nela. Ali eu vi a grandeza da minha mãe, né? E não admitir o caminho mais fácil. Que eu confesso para vocês que eu fiz questão de não ir, de não chegar a tempo. Foi uma coisa tão interessante porque a Cida foi uma das irmãs que eu mais tive uma ligação muito forte e ao mesmo tempo foi muito doentia também, sabe? Porque eu acatei muito o fracasso dela para mim durante muito tempo. E depois, Padre Wilson, que foi o meu terapeuta há muito tempo, ele me ajudou a vencer isso. Ele falou assim, você faz mal à sua irmã com o seu excesso de cuidado, da mesma forma como ela faz mal a você. Você precisa viver a sua vida. E depois disso eu acabei vivendo aquilo que justamente a gente faz, né? Em dizer, o problema é dela, eu vou ajudar naquilo que eu posso. E quando eu soube que ela tinha morrido, eu fiquei assim muito dividido, que ao mesmo tempo que eu queria, eu não queria. E quando eu saí da minha casa de carro, não tinha outro jeito de ir. Quando eu cheguei na estrada, tinha um acidente na Fernão Dias, que não me permitiu, ficamos parados muito tempo, e eu não consegui chegar em tempo para o sepultamento e não podia esperar. Então eu confesso para você que foi um alívio não ver minha irmã morta. Foi um alívio. E eu confesso para você que foi o caminho mais fácil e que depois eu me culpei por ter escolhido o caminho mais fácil. Quando eu, no outro dia de manhã, primeiro quando eu cheguei lá em casa, né, que eu encontrei minha mãe, que eu deitei no colo dela, que eu fui consolado por ela, né? É estranho como a relação se inverte, né? Eu sou o padre da casa. Mas ali naquela hora não, fui só o filho mais novo, precisando viver a dor de ter perdido uma irmã de uma maneira tão trágica, de não ter sido quem eu poderia ter sido no final, enfim.
Aí quando eu deitei no colo da minha mãe, que eu fui só o Fábio dela, Fabinho, como ela me chama. Minha mãe nunca me chamou de Fábio, sempre Fabinho. E aí quando eu fui só esse Fabinho que eu podia ser, a minha mãe me deu ali o que teologias não me deram. Sabe quando você sorve o resultado da vida de alguém, como se fosse uma osmose mesmo, como se pudesse passar assim, pela força do toque, daquele carinho no meu cabelo, na minha cabeça. Um choro que parecia que nunca mais teria fim. Em nenhum momento ela falou assim: não chore, meu filho. Não. Contrário, né? Ela dizia: chora mesmo, meu filho. Você não chegou em tempo, chore mesmo. Você amava muito sua irmã. E sabe quando você percebe que uma pessoa, ela se torna para você um referencial de coragem, de fé, de uma confiança nessa graça de Deus, que você não precisa mais de livros. Sabe, como se você chegasse à conclusão de que tudo o que você precisava saber sobre confiança em Deus, você viu naquela hora. A minha mãe me ofereceu ali. E é tão sofisticado crer em Deus a partir de pessoas. Ah, padre, mas eu não posso colocar a minha confiança em pessoas. Eu não estou falando disso não. Eu estou falando do testemunho que uma pessoa como eu, marcada pelos mesmos limites, pelas mesmas dificuldades, uma pessoa que pôde chegar no mais alto da montanha, que eu ainda não cheguei, uma pessoa que conseguiu recrutar valores, sabe, convicções que eu ainda não consegui, um ser humano que não teve nem 1% dos estudos que eu tive, que é capaz de me dar uma lição de vida no momento em que eu, ironicamente, me desloco da minha casa para prestar um apoio espiritual à minha mãe, achando que ela estaria fragilizadíssima, que ela estaria necessitada do filho padre. E de repente quem me oferece alma é ela, né? Quem me oferece sustento é ela. Ah, minha gente, isso nós não vamos entender nunca. Por que que uma pessoa consegue experimentar essa coragem? Quais as estradas que ela andou e eu não vi? Quais caminhos ela conseguiu conhecer sem que eu percebesse que ela estivesse conhecendo, mesmo andando ao lado dela o tempo todo? Quantos caminhos uma pessoa precisa percorrer para poder viver essa sabedoria? Quantos sofrimentos essa mulher precisou experimentar para que essa confiança em Deus fosse tão inabalável, a ponto de não questionar, a ponto de não se prender ao fato, sabe? Naquele momento em que todos nós nos perguntávamos tanto, por que que fez isso, por que que fez aquilo, o que foi que aconteceu, a ela não interessava. Não se prende às perguntas que não respondem. Essa sabedoria, minha gente, que a fé é capaz de nos dar, essa sabedoria que somente Deus pode nos conceder, é o que São Paulo fala aqui. Na segunda carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 7, ele fala: para que a grandeza das revelações não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me torne orgulhoso. A esse respeito roguei 3 vezes ao Senhor que ficasse longe de mim, mas o Senhor disse-me: basta-te a minha graça,
pois é na fraqueza que a força se realiza. Pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Por isso, de bom grado, me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. E me comprazo nas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições e nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então sou forte. Aí você experimenta, quando você precisa recrutar a sua coragem e você identifica que ela não é o suficiente. Sim, no outro dia, quando eu fui lá na sepultura, quando eu fui lá viver a minha despedida da minha irmã, quando eu precisei falar com ela, que você precisa desse rito, das finalizações, para você continuar vivendo de uma maneira pelo menos suportável. Você precisa acomodar dentro de você, precisa dizer, fingir que ouviu, precisa dizer. Quando eu fui lá, quando eu fiquei a sós, eu tentei achar essa coragem, eu não tinha. Pedi perdão pela minha fraqueza, só isso. Você também. Certamente você, em alguns momentos, você busca coragem em você e você não encontra. É como um reservatório de águas que enfrentou um período escasso de chuvas, melhor, um período de chuvas escassas, não teve na hora da sede, faltou água. Às vezes nós precisamos enfrentar algumas situações da vida e os nossos recursos humanos não são suficientes. E aqui entra a dimensão da fé. Porque mesmo que eu não sinta, porque isso é importante salientar, naquele momento em que eu estava ao lado da sepultura, eu não sentia coragem, mas a minha convicção, que a minha mãe havia me dado antes ali, através de um testemunho, um dia antes, algumas horas antes, nem foi um dia antes, algumas horas antes, porque o meu encontro com ela, eu saí de casa às 14h, eu consegui chegar lá em casa 21h, quando eu deitei naquele colo, e 8h da manhã eu estava ao lado daquela sepultura. O que eu tinha experimentado ali naquele colo me sustentou naquela hora em termos de convicção, mas eu não me senti encorajado para estar ali. O que me fez estar ali foi uma convicção misteriosa que aquela mulher me deu em seu colo. Um testemunho que me fez ir adiante, que me fez pensar, eu tenho de estar aqui agora. Eu tenho de viver esse momento. Eu não tenho coragem, mas Deus tem por mim. É aquela antessala, sabe? É a história da antessala. Essa sala que eu tenho não é o suficiente para eu viver o momento. Mas então eu dou um passo atrás e ocupo o espaço da antessala que não é meu, mas que está à minha disposição. Eu sei que a vida também é dura com você. Eu sei que você também precisa enfrentar situações ainda piores do que essa. Eu sei que suas perdas são muitas, suas lutas não são poucas. Eu sei que você tem um coração ferido por muitos motivos, por traições, por desemprego, por dificuldades financeiras, por falta de dignidade, em tantas dimensões. E eu estou aqui para, junto com você, viver esse desafio de descobrir essa antessala que Deus prepara para nos dar sustento toda vez que a vida fica difícil para nós. Eu estou aqui para lhe ajudar, e você me ajuda também, porque eu não estou pronto.
Eu estou aqui para lhe recordar aquilo que minha mãe me ensinou no colo dela, ali, sem dizer uma palavra, só permitindo o meu choro, só permitindo o meu desespero, que Deus só enxuga as nossas lágrimas depois que a gente chorou o suficiente. Deus não força o nosso consolo antes de estarmos consolados. Deus não nos pede para sermos corajosos antes de termos condições de ser. Por isso, se tiver de chorar, chora. Se tiver de pedir socorro, peça. Não viva uma fé que lhe coloque num contexto de mentiras. Não queira oferecer a Deus aquilo que você ainda não tem, porque é justamente nesse momento em que você reconhece que não tem, que as portas da antessala lhe são abertas, para que você entre, para que você descanse, para que você tenha a oportunidade de viver no colo de Deus, o mesmo que eu tive a oportunidade de viver no colo da minha mãe naquela noite. Não invente, não simule, seja só quem você é. E esse pouco que você é o suficiente para você ter condições de iniciar um recomeço, um novo tempo. Porque esse pouco que você é, tão verdadeiro, tão sem hipocrisias, auxiliado por essa graça, é a fórmula que pode nos tornar grandes. Onde existir alguém honesto, verdadeiro, embasado pela graça de Deus, ali existe um grande ser humano em processo de vir a ser. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.